Pessoal, hoje um dia muito especial para a história Sandes GV Fight. Estamos aqui com muita alegria no nosso novo podcast. Tenho certeza que é uma porta que se abre para o esporte brasileiro. Agradeço a Deus por este momento, agradeço aos amigos aí que têm nos prestigiado. Estou aqui hoje com um grande irmão de tatame, Arthur Buzo, para falar aqui hoje sobre a nossa história, a história dele. Agradecer aqui ao Marcos, da NR2, que tem nos ajudado aí. Falar sobre a nossa academia, sobre a Atlo, que é um sistema de gestão de alto rendimento. Vocês devem ter visto por aí já no DNA do esporte. A nossa academia recém-inaugurada aí na rua Manuel Augusto Ferreirinha, 788. E eu estou aqui para falar sobre Arthur Buzo, tá bom? Professor de Jiu-Jitsu, educador físico, faixa preta, terceiro grau de Jiu-Jitsu, com mais de 30 anos, experiência nas artes marciais, faixa marrom de judô, de Jim Kondo. Jeet Kune Do, É. que depois você vai me explicar, vai me falar sobre Jeet Kune Do. Nunca ouvi falar, cara, É. de verdade. Graduado em Muay Thai, fundador da Forja, que a gente tem visto aí no seu Instagram. Achei bacana pra caramba. Quero saber também. Embaixador da U Natural, You Natural U Natural Method. Method no Brasil, instrutor nível 3 em ginástica natural. Se eu for errando aí, você vai me corrigindo, Tá cara, bom. tá bom? Como é também, estamos falando aqui, é o lançamento aí, a gente fica um pouco nervoso, né? Mas a gente vai aprendendo aí. Beleza, Marcelão? Qualquer coisa você vai me corrigindo aí, hein, meu? Tá bom? Beleza, é isso aí. Então vamos lá. Possui várias certificações em preparação física, treinamento funcional, desenvolvimento esportivo e alta performance. Iniciou nas artes marciais em 93, no Jim Kondo. Jeet Kune Do. Jeet Kune Do, vou aprender a falar, cara. Passando posteriormente pelo kickboxing, pelo judô. Aí, ó, o cara é judoca, velho. Judoca, mano. Outro dia você me falou e para mim era novidade, cara. Inspirado pelos primeiros eventos do UFC. Olha aí, cara. Em 97 começou a treinar jiu-jitsu na equipe Infight, com o mestre Pitoco. Mais um do Pitoco aí. No ABC todo No mundo passou pela ABC, mão do né, Bitoco, cara? né? Pois é, cara, que legal. Após algum tempo, retornou aos treinos com o saudoso mestre Kuru. É isso mesmo? Kuru, né? Falecido Kuru. Falecido Kuru. Ligado às equipes da Ryan Gracie e Manimal, é isso? Manimal, que é da Carson Gracie, né? Carson Gracie. Em 2004, realizou o sonho de empreendedor ao inaugurar o Mundaka Açaí Surf Mundaka Bar. Açaí Surf Bar, dentro do próprio estabelecimento. Montou um pequeno tatame para continuar treinando. Foi nesse período que conheceu Felipe Latari e o Vitor Latari. Felipe Latari e Vitor Latari. Encontrou que marcou sua entrada na CIA Paulista. É que hoje você está atual nela, né? É isso? Continuo na Companhia Paulista. Na Companhia Paulista, que eu tenho visto lá os seus posts lá e você até me convidou já para levar a equipe lá para treinar, né? Sim. Bem bacana. E a gente está devendo essa visita lá e vamos marcar. Bom, enfim, uma grande história aí, né? No jiu-jitsu. Aí o jiu-jitsu transformou profundamente sua maneira de enxergar a vida. Como sempre, né? Jiu-jitsu salva, é isso aí. No tatame aprendeu valores, disciplina, respeito, humildade, autocontrole e propósito. Mesmo depois de 3 cirurgias no joelho, isso também para mim é novidade, não sabia, cara. Começou a dar aulas e seria uma experiência passageira e tornou a sua missão de vida.
Mais uma história aí do jiu-jitsu, né? Hoje, o seu maior orgulho não são suas medalhas, os títulos da graduação, faixa preta, são as pessoas que teve a oportunidade de ajudar os seus alunos que venceram depressão, recuperação, autoestima, perderam peso, reconstruíram relacionamentos familiares, encontraram no tatame ambiente, acolhimento. É, o que o jiu-jitsu realmente faz, né, cara? Isso, pô, isso é bacana, né? E dessa experiência nasceu a Forja, que a gente vai falar sobre a Sim. Forja. Bem bacana também, tenho visto aí. A Forja foi criada para integrar preparação física específica para esportes de combate, saúde, performance e desenvolvimento humano. Legal. Mais do que método de treinamento, a Forja representa uma filosofia de vida. Aí você vai contar para nós, Tá. né, direitinho sobre isso, né? Nos últimos meses enfrentou um período mais difícil da sua vida, passou por um divórcio, né? Um colapso financeiro, precisou recomeçar. Perdeu seu carro, tal, um acidente. E aí, Aí é isso aí, uma isso aí, sequência, né? É isso muito aí, louco. isso aí é a vida, né, cara? E aí, com certeza, o jiu-jitsu e toda esse aparato aí que a gente vê que a vida, né? Você vê que você tá, você tem um alicerce aí, né? Sim, sim. Com tudo Mas o que isso. mais segura mesmo assim, eu falo assim, o jiu-jitsu ajuda muito, mas o que segura tudo aí é a fé em Deus, assim, porque eu falo assim, eu tô passando, esse ano pra mim tem sido o ano mais difícil da minha vida, em tudo. Eu falo assim, até brinquei outro dia assim, eu até chamei Deus pra sair na mão já. Briguei com Deus. É, E aí eu falei assim, caraca, meu nome tinha que chamar Israel, cara, porque o deserto já tá durando 40 anos, não passa, mano. Assim, calma, mas mas eu tá falo assim, passando, e com aí certeza. até engraçado assim, né? O nome da comunidade é Forja, e eu falo assim, nesse período que eu acho que eu tô sendo mais forjado na minha vida. Eu falo, nesse ano, esse ano, vai desde setembro do ano passado pra cá, que parece que tudo virou de perna pro ar. Eu falo assim, ó, foi a maior faculdade da minha vida, assim, de crescimento pessoal, de caráter, de visão de vida. São vários fatores que, assim, que eu evoluí, tipo, que se eu não tivesse passando por isso, eu não teria, eu acho que nunca chegado no nível que eu cheguei hoje. Então, e como ele diz, né, sua missão é usar o esporte para transformar pessoas e não apenas formar atletas. Quero ser lembrado como alguém que utilizou o esporte para transformar vidas, né? E aí, ó, cara, é sério. E, né, e como amigo, né, Sim, também, e vou te falar assim, e sabendo um pouco da tua história, né? E aqui, vendo tudo isso que eu li, né? Muita coisa que eu não sabia. E aí veio a forja, sim. né? E é como você está falando aí, né? É assim, sei lá, eu vejo, é assim, uma coisa divina aí, né? Tem um mistério mesmo nessa forja aí. Com tudo isso que você está passando e tudo mais. E aí, me conta aí. Me conta um pouquinho aí da. Vamos ver aqui, ó. O que eu acho que é engraçado aí contar o começo aí, que foi o Ginkondô, né? Me conta um A pouquinho aí. gente, a gente alugava as fitas de cassete ainda, né? Vida VHS, né? E aí a gente ia na locadora e tal, e começamos a pegar o primeiro UFC, né? Foi pra ver o Royce Gracie e tal. E era, meu, a gente esperava meses pra ver, né? De ano, né? Porque era um por ano. A gente assistiu o UFC, pô, aí, molecada, a gente começou a sair na porrada na garagem, tipo, vamos brigar entre a gente, vamos procurar algum lugar pra treinar. Só que não tinha internet, não tinha facilidade, né? Aí a gente viu lá uma vez na arte marcial brasileira, tal, o Ginkondô. Aí a gente entrou lá, o professor chama Cláudio. Depois de muito tempo eu encontrei com ele de novo, né? E aí a história do Ginkondô, o que que era? Eram 4 professores, ou 5 professores que eu não lembro. Aí um era do Taekwondo, outro era do Kung Fu, outro era do... várias artes marciais, e eles montaram a arte marcial dele. Pra mim, na época, não tinha conhecimento nenhum. A gente fez loucura pra caramba. Saía na porrada de mão pelada, soco na cara. A maioria dos caras graduados não tinha dente na boca, o negócio era louco, era engraçado. Eu imagino, né? Mas, Nessa época aí, e a gente não tinha conhecimento. Hoje eu jamais faria um negócio desse. Tipo assim, claro, foi né? loucura, Mas era legal assim, né? 5 contra 1, briga de rua. Vinha 5 contra 1, você tinha que se virar na porrada.
E isso, na época, me deixou muito confiante pro lado escuro da minha vida aí, que eu tenho também, Meu né? Que eu Deus acho do que todo mundo céu, tem. nossa. Eu me envolvi muito cedo com torcida organizada, né? É, Eu entrei na Mancha Verde, eu tinha 13 anos. E pra mim isso foi um negócio assim que mexeu muito, porque eu saía no treino, eu saía na porrada com 5, 6 caras. Então, quando eu ia pra torcida brigar, pra mim aquilo era confortável, né? Então, tipo, eu não me orgulho hoje falando, né? Mas eu entendo. eu tenho muitos amigos assim que são da arte marcial, que eram da torcida, e a gente entrou na arte marcial, se aprofundou na arte marcial exatamente pra brigar em estádio, né? E não é uma coisa que eu falo que eu me orgulho hoje, mas faz parte do crescimento, eu acho que faz parte do processo de vida de cada um, né? Eu Sim. demorei um pouco pra sair, né, desse negócio de torcida, fiz muita besteira, muita briga, mas graças a Deus eu saí, né? Porque eu saí em 2015, depois da minha conversão. Aí eu me converti, aí eu mudei a É. cabeça totalmente, Então, e assim. aí realmente, por isso que chama conversão, né, É, cara? Mas isso aí foi, é uma época que alguns passam, alguns não passam, mas com certeza hoje, né, você como um profissional, um empresário, né, hoje me fala um pouco, né, como que hoje, fora do tatame, por exemplo, né, como um esporte, o que que ajudou, né, você vê, com tudo isso, como que te ajudou a construir você, né? O que que você, por exemplo, hoje, porque isso ajudou a te construir, você é. concorda? E assim, foi até engraçado. Que hoje você é um empresário, né? O, o, Um educador. eu, Me eu, conta um eu fui pouco. fazendo o processo de. O primeiro bar que eu tive, né? Eu era envolvido com torcida ainda. Aí eu tive o bar, aí eu tive a ideia de montar o tatame dentro do bar, que foi no Mundaca. E foi uma sacada, assim, sem querer, eu montei porque eu queria treinar. Eu falava assim, mano, a galera vai tomar açaí, vai juntar o pessoal que treinava, vai vir aqui E treinar e gosta, né? vai tomar um açaí e vai fazer um treino. Só que não aconteceu nada disso. Quem treinava era a gente no horário que o bar estava fechado. A gente treinava e juntou o Felipe Latari, o Vitor Latari. No começo ia uma galera, depois ficou indo eu, o Felipe, o Vitor, o Alexandre Bavaresco também, que é da Ryan Grace, treinava muito com a gente. A gente tem umas fotos bem legais, antigas pra caramba. Foi um tempo muito bacana. Só que não funcionou assim a ideia, né, do tatame no bar, porque virou mais bar do que açaí, né? Começou a rolar banda, tal, a gente meio que perdeu um pouco o propósito da ideia inicial. Mas foi bem bacana que na época não tinha internet. Saiu matéria na Grace Magazine, saiu matéria na Tatame, saiu matéria na revista Pegada. Teve várias revistas pequenas também de jiu-jitsu, de arte marcial, que falava, na tatame falou assim, ó, dono de bar é louco, monta um tatame dentro do bar, não pagou a conta, entra na porrada. Tipo assim, foi mó galera de São Paulo vinha pra conhecer o bar por causa do tatame, foi bem legal essa época. Entendi. E o processo, né, que você perguntou do jiu-jitsu na minha vida, assim, questão de disciplina, né, sempre o jiu-jitsu eu ainda peco em alguns pontos, assim, em questão de disciplina. Eu acho que eu tenho que muito a melhorar, mas o arte marcial, né, traz a disciplina pra gente. Sim. E, e aí o mestre da nossa equipe, o Eduardo Leitão, né, ele segurou bastante eu, assim, nas trocas de faixa e tal. E aí eu vejo, assim, que esse processo de segurar na faixa, assim, que hoje é muito acelerado o processo de graduação, eu acho, né. Eu fiquei 4 anos de roxa, 3 anos de marrom. Todo mundo achava que ia pegar preta, tipo, não veio. E aí, assim, aquele negócio do mestre saber a hora a maturidade do aluno, né? O ano que eu achava que todo mundo achava que ia pegar preta, até a esposa do mestre, a Cris, né? Gente fina pra caramba. Ela achou que eu ia pegar a faixa preta, que o mestre ia fazer uma surpresa na época e não ganhei. Aí o mestre veio e perguntou assim pra mim, né? Falou assim, aí ficou chateado? Eu falei, não, meu, quem gradua é você, senão eu já tinha pegado a faixa preta no segundo dia de treino, né? E aí, nesse ano seguinte, aí foi o meu ano de competição que foi melhor de todos, assim, fui campeão brasileiro, campeão do internacional, tipo assim, pô, lutei bem pra caramba, foi o meu ano de competição mais legal que eu tive, assim. E aí, quando eu fui campeão brasileiro, no dia do que eu fui campeão brasileiro, ele pegou e falou assim, agora escureceu. Então, tipo assim, foi meio que ele falou que eu ia pegar a faixa preta e no ano que eu fui campeão brasileiro, foi legal pra Entendi. caramba. Aí eu falo maturidade, eu falo muito dessa negócio de graduação, que a galera tem muito hoje é tudo muito imediatista, galera, né? E Então, cara, como você entrou nesse assunto de faixa preta graduação, né?
tem algumas academias, né? O que que você, né? Você acabou de falar aí, né? Sobre graduação. Realmente tem algumas academias que elas realmente seguem um padrão, Sim. né? E tem algumas que, sei lá, parece que virou mais negócio, né? O que que você acha sobre isso? Eu acho que assim, ó, o jiu-jitsu de antes era uma coisa, hoje a gente fala um jiu-jitsu moderno, né? O jiu-jitsu hoje chegou em lugares que eram inimagináveis, né? Atende pessoas, empresários que antes não treinavam. Porque antes, para você trocar de faixa, você tinha que sair na porrada pra caramba, você tinha que ser casca grossa, você tinha que sair na porrada, não tinha outra alternativa. E hoje o jiu-jitsu a gente vê assim que virou muito mais comercial, né? Tem a parte da competição, mas a gente fala assim, precisa viver, precisa ganhar dinheiro e eu tive academia que eu visava muito competição. Competição, competição. Eu não conseguia ter aluno novo, cara. Chegava lá a galera, a gente se matando todo dia no treino, porrada, Uhum. porrada. O aluno novo chegava, não se adaptava e saía. Então, é um ponto que, né, você está falando de academia, né? A gente, eu acabei de abrir uma academia, né? Eu vi Até lá. Legal comentei pra caramba. agora, tal. E é isso, né? Hoje a academia, ela tem que ter saúde, Sim, quer competir, eu acho que também tem que ter um treino para competição, mas tem que ter separadinho, né? sim, exatamente. Porque tem uns que quer, tem uns que não quer. Tem uns que quer só para a saúde, tem uns que quer Pra aprender a se manter o defender e corpo, tal, aprender a se defender. Falando de defesa pessoal, né? foi deixado de lado. Hoje você olha assim, a maioria das escolas de Pois jiu-jitsu não passa nada é, de defesa pessoal. exatamente. Um treino no gi. Me É. fala um pouco sobre o treino no gi. Então, na minha academia, quem dá o treino no guia é um aluno meu, ele é faixa roxa, mas eu tenho plena confiança nele, o Matheus Mazzucato. Ele ficou bastante tempo treinando wrestling lá no Centro Olímpico. Forte pra caramba, sinistro, novo, sai na porrada. Tecnicamente, assim, é de excelência. Então, de segunda e sexta-feira, ele que dá o treino no guia. A gente tem treino no guia de segunda e sexta. É um treino de alta performance, alto rendimento. Ele puxa bastante a parte física da galera, muito wrestling. E eu acho extremamente necessário porque, assim, eu sempre falo do jiu-jitsu, eu gosto do jiu-jitsu competitivo, mas eu falo assim, a gente tem que aprender o jiu-jitsu para se defender na rua. E esses dias teve um fato também que foi muito engraçado, né? Com essas prisões aí do Melk, do irmão dele, esses negócios de abuso aí que mancha o esporte, mas a gente sabe que é uma parcela muito pequena, né? Outro dia estavam falando, o jiu-jitsu tem abusador. Eu falei, pô, abusador tem na empresa, tem no direito, tem no hospital, tem em todo lugar. E Exatamente. aí, porque o jiu-jitsu dá mais audiência, né, pro negócio. Aí começou esse papo de, treino de mulher tem que ser separado. Mulher tem que treinar com mulher. E aí, até no dia eu fiz nos stories, eu falei, e eu fui muito criticado, que eu falei assim, mulher tem que treinar com homem. Porque quem vai, o violador é um homem, nunca vai ser uma mulher. E se ela não tiver preparada para lidar com uma força desproporcional, se ela treina só com mulher, ela não vai saber lidar na hora com uma força desproporcional. E a galera falou: não, é porque é o professor que fala isso tem a cabeça de abusador. Aí eu falei assim: não, se o professor tem uma postura dentro do tatame de respeito, de educação, os alunos vão ter a postura. O aluno copia o professor. Lógico que vai ter um ou outro que foge dessa linha, mas normalmente o aluno ele vai copiar o professor. Se você prestar bem atenção, os seus alunos, eles seguem o que você dita ali. É, A grande maioria. o liderado reflete a liderança. Os que não se Geralmente é assim. enquadram, na sua filosofia, normalmente o que que faz? Fica 3, 4, 5 meses e vaza. Se ficar tudo isso, É, geralmente vai embora, é isso aí. eu tive um caso desde quando eu comecei a dar aula, faixa roxa, um caso de um menino que se aproveitou da situação ali para passar a mão numa menina, a menina começou a chorar, veio falar para mim, e aí eu coloquei ela para rolar com ele de novo. Eu falei, eu tenho que ver. E aí o cara fez de novo. E aí depois eu dei uma coça nele, peguei mesmo, meti porrada e expulsei ele da academia. Nunca mais ele pisou no tatame. Depois de um tempo eu encontrei com ele e tal, ele pediu desculpas da situação. Eu falei assim, beleza, eu não sou ninguém pra, né, mas na situação ali eu falei assim, dentro do tatame eu não admito, cara. A mulher tem que ter total segurança de treinar. E esses dias aconteceu um negócio muito legal dentro do tatame,
que eu falo muito disso aí. A mulher tem que estar. Eu gosto de preparar as meninas pra rua. Tipo assim, quer competir? Aí é outra coisa. Mas eu falo assim, eu tenho que preparar elas para aprender a se defender. Sim. E eu tenho uma aluna, ela foi até engraçada, ela pegou a faixa azul e ela falou assim, pô, eu tô vendo os faixas azul assim, eles estão muito na minha frente. Aí eu falei, pô, mas os caras têm 2 anos de faixa azul, tem 1 ano e meio de faixa azul. Você tá olhando o cara que já tá lá na frente. Você pegou a faixa azul agora, você tá engatinhando na faixa azul. Aí eu falei, confia em mim, eu sei qual que é o seu processo. Você não tem que se preocupar com isso. O famoso processo. É. Tem um processo. E ela tava, tipo assim, insegura, tal, a Duda, né? A advogada. Você vê, ó, a advogada e o namorado dela é médico e os dois treinam junto com a gente. Que Pô, bacana. é muito legal. É assim que é legal, é isso aí. E aí teve um dia que ela foi de manhã lá na academia, e de manhã tá indo, tem bastante galera que vai pra visitar, tem uns alunos meus que dão aula em outros lugares, o Sabonaro vai treinar, o Diogo que hoje treina na Atos aqui em São Caetano com o Douglas e com o Paulo, também vai me visitar. Então um treino bem legal. E aí tava com faixa branca, meu, o cara apanhou de todo mundo, mas o cara é brabo, sabe aqueles cara forte pra caramba? Sei. E aí ele ia treinar com azul. Eu tenho uns lá, assim. Apanhava, ia treinar com o. Apanhava, e apanhava. Aí eu pus ele pra treinar com essa Duda, e a Duda é faixa azul. Eu acho que ele falou assim, mano, agora eu vou pegar essa menina, eu vou meter porrada. Pegou, apanhei né? de todo mundo. Apoio dela também. E ele foi pra cima dela, e ela meio que se desesperou na hora, assim, né? Eu falei, putz, aí eu olhei pra cara dela, ela tava meio assustada, e ela começou a controlar a distância, começou a controlar. Aí o menino caiu pra dentro, ela, pau, pegou. Aí depois, 5 minutos, pegou o menino 6 vezes. O menino nunca mais foi treinar. Nunca mais. Forte pra caramba, tipo, tinha uns 90 quilos, forte pra caramba. Aí quando eu cheguei e não acabou o treino, eu falei assim, e aí, Duda, como que você sentiu? Meu, ela tava com um sorriso no rosto. Eu falei, isso aí que eu queria. Eu sei que se hoje alguém chegar na rua perto de você, você sabe se defender. Esse é o propósito do jiu-jitsu, É isso entendeu? aí. Ela saber se defender. Aí agora ela tá se desenvolvendo mais já tá pensando em competir e tal, que é um outro processo, né? Mas o principal processo Então, é você a falou segurança. a palavra, né? O processo, né? Tem muita gente que não entende isso. Chega, acha que vai, né? Aí eu falo, pô, cara, aí eu vi aqui, né? Você tem 30 anos. Eu tenho mais de 50 já Aham. nesse negócio. Aí eu falo, aí os caras, pô, mas você é forte. Eu falo, "Ah, o cara é forte. Cara, mas não é que é forte. Tem jeito, lógico. Força é bom ter. Tem Lógico. que ter, tem que ter Força, mesmo. força só é ruim quando é pouca. Quando é pouca. Mas também tem que saber usar. Sim, E aí sim. aparecem os caras fortes. Aí o cara, pô, mas se o cara é magrinho, né? Mas não é magrinho. O cara tem. Ali tá definida a força Sim. do cara e saber usar. Uma outra coisa, né? Outro dia você também postou um negócio lá, e aí nós vamos falar sobre isso, é Aham. claro, né? E aí, pô, e você também é faixa marrom de judô, né? E assim, judô, né? Aí, pô, cara, o tempo todo na internet. E não adianta. Alto rendimento, o nível, subir o Sim. grau. Cara, não adianta, os caras ficam judô, jiu-jitsu, e judô, e jiu-jitsu. Não, não sei por que essa, né? É. Tem muito disso, mas por quê? Eu sou a favor do seguinte, meu, faço os dois, Sim. treine os dois e outra. E não só judô e jiu-jitsu. Para mim, todas as artes, o Muay Thai, inclusive lá na nossa academia lá, judô, jiu-jitsu, Muay Thai, e a defesa pessoal é isso. Para mim, tem que fazer tudo que puder Sim. fazer, Lógico. mas também faça bem feito, né? Aí não, começa um, para, Ah, começa não, outro, para, é. ou faz tudo meia boca, não Sim, adianta, sim. treina direitinho, pô, faz jiu-jitsu, tem uma boa É. base de Aí jiu-jitsu, você chegou num ponto que eu acho engraçado, ó. né? Não, A aí gente fala, faz tudo pela metade, aí não vai eu vou te falar, ficar bom em nada. você falou assim, ó, estar presente, né? E a gente fala assim, ó, a graduação hoje no jiu-jitsu, você fez X aulas, você tá apto você ganha um grau na faixa, né? A gente está usando um processo assim também, eu desenvolvi na minha academia, né? Não é. Não, mas é o É, seu método. eu faço assim. Tá certo, a sua Você metodologia. tem um número de aulas, né? Independente da faixa, você tem um número de aulas, você está apto a pegar o grau. Você não vai ganhar, não quer dizer que você vai ganhar. Você está apto. Como que é igual uma faculdade? E Você grau tem a não é prova e ganhar. Eu você também tem a vejo que não é presença. ganhar. É Como que é mérito. mérito, então. É Mas mérito. assim, hoje eu vejo assim, as pessoas falam assim, ó, daqui 5 aulas eu vou ganhar o meu grau. E tem academias que fazem isso. Você fez É. essas aulas, você vai ganhar o grau. Só que aí eu falo assim,
o cara tá presente na aula? Ou ele é só um peso morto lá? Porque eu falo assim, tem muito aluno que eu vejo, Pois é, né? é que você falou assim, fazer a coisa direito. Quando você sabe, você não, o que eu acho legal assim, ó, quando você não sabe quando você vai receber o grau ou quando você vai receber a faixa, você se dedica muito mais àquilo porque você almeja aprender para você ganhar. Agora, quando você sabe que você chegou em determinado número de aulas, eu fiz 30 aulas ali, eu vou pegar o grau na faixa. Aí eu fiz 100 aulas, eu vou trocar de faixa. O cara vai na academia, tipo assim, pouco importa se ele tá apanhando, se ele tá batendo, se ele tá aprendendo. Ele tá lá porque vai trocar a faixa. Só que aí lá na frente, lógico que com o tempo o cara vai acabar aprendendo, né? Só que lá na frente vai cobrar, meu. Que você vê assim, ó, pô, eu não sou nenhum atleta excepcional, eu não sou nenhum excepcional do jiu-jitsu, eu sou muito esforçado. Eu gosto de sair na porrada, é, vou perder, mas eu não entrego barato. Tipo assim, eu não sou nenhum Mas, fenômeno. mas isso aí que é o atleta, cara. É, mas eu falo Porque assim, a conta, eu seguro a minha faixa, entendeu? Se é, for ter que sair na porrada, não quer dizer que eu vou bater em todo mundo. Vou apanhar, mas eu não vou entregar barato. Vai ser um jogo duro. Agora eu falo assim, eu vejo muito cara formado, faixa preta, tal, que não tem nível nenhum, assim, é até então, é assim, a gente, né, olhando aqui, mais uma vez, né, falando aqui do currículo, a gente vê, né? A gente vem da mesma época, né? sim, Anos 90, anos 80, 90, né? Realmente era diferente, sim, né? Eu vou falar de judô e até do jiu-jitsu também, que eu treinei jiu-jitsu na década de, 90, peguei faixa preta em 90, judô, o jiu-jitsu eu peguei depois, eu não vou lembrar quando, mas peguei depois. E sim, era diferente mesmo. sim, A próprio completamente. judô mesmo, cara, já também mudou muito hoje para pegar faixa preta de judô. Tem que fazer, é bem burocrático, mas É, também tem que fazer, senão não pega. Você vê o cara faixa preta de judô, o cara teve que. E aí tem umas coisas que Senão não eu, pega, mas é, assim, meu, em 90 tinha Chiai, cara. Você chegava lá no Pinheiros lá, era um campeonato brasileiro de faixa marrom. E tinha que sair na pancada e era 5 lutas tem que ganhar 3. Senão não pega. sim, sim. Não pegava. Hoje não tem mais isso, mas enfim, Então, eu não incrimino nada, sim, eu mas era vejo, eu diferente. vejo um cara no judô, eu conheço um cara no judô, E tem muitos caras, sem te cortar, mas tem muitos caras, bons sim, professores. sim. Bons, Então, tem. é nesse ponto que eu ia Então, chegar. assim, Eu conheço mas. um cara, ele é faixa marrom de judô. Eu não lembro o nome dele agora. Professor de criança, né? Quando eu trabalhei numa escolinha, eu dava aula de jiu-jitsu para criança e numa academia que dava aula dentro de umas escolinhas. E tinha esse professor aí. O cara caiu de moto e ele tinha uma lesão seríssima, assim. Ele não conseguia. O joelho dele era instável total. Ele não tinha convênio. E ele não ia conseguir fazer tipo, não consegue treinar mais. Só que ele é um excelente professor para criança. Então, E aí. aí, tipo assim, eu falo assim, aí deveria, eu acho, a federação, né? Aí uma opinião minha, né? Faixa preta por mérito. Ele não vai ser competidor, ele não vai dar aula para adulto, mas ele dá aula para criança, ele faz um excelente trabalho, ele deveria receber a faixa preta por mérito. Aí eu acho que era um negócio que a Mas hoje federação, mudou. é, Mas hoje não precisa competir mais. sim, né? Antes tinha, né? Antes tinha, então hoje não tem Aí mais. no judô ainda tem que trabalhar, né? Não, aí você trabalha, eu tô fazendo É, para Sandan, aham, que é o terceiro, né? Eu tô fazendo, aí você tem que trabalhar, tô trabalhando sim, para fazer, e aí, mas tem que apresentar, né? O Sandan, aí apresenta Juno Kata e mais, né? sim, Outras, eh, outros cursos, tem que fazer vários cursos e tudo mais. Você tem que fazer a apresentação para pegar o grau, sim, né? E a faixa preta, para você pegar, você também tem que apresentar o kata, né? sim, Para pegar. Então, se ele fizer direitinho, prestar lá os cursos e tudo mais que a federação exige, ele pega. pega. Não precisa mais competir. Mudou. Então, eu acho que sim, tem que ter um filtro. Sim, sim, Isso. O jiu-jitsu, por exemplo, nós lá, a gente, eu dou exame. sim, na nossa também tem o Eu exame. dou exame e tudo mais. E aí, às vezes, a gente também bota para treinar e vamos ver como é que o cara tá. E a gente
Porque Bota, assim, bota pra ver como é que é. eu acho o exame muito válido, assim, até porque o aluno se compromete a estudar o que vai cair no exame, né? É, porque senão também o cara pega uma faixa preta lá e você coloca o Sim, cara lá, o cara tudo bem, às vezes o cara, bom, primeiro que a minha opinião é assim, o cara faixa preta, faixa preta, ele tem que saber dar aula, sim, é. tem que saber dar aula, né? Ah, eu não vou viver disso, mas você é faixa preta, você tem que saber dar aula, cara. Tem Eu que. acho que tem que saber dar aula. Eu não vou dar aula, mas você tem que saber. Então você tem que. O saber da aula que eu quero dizer assim, você tem que saber os golpes, você tem que saber os Sim, nomes, você sim. tem que saber, É. pelo menos, né? Aí você tá lá de faixa preta no tatame, vem um aluno lá, ó, sensei, o judô a gente fala sankaku, né? O jiu-jitsu, o triângulo, sensei, como é que eu faço? Por onde eu vou? Hã? É. Não sei. É complicado. Você tá de faixa preta, você tem que saber. Sim, sim. E aí eu vou te perguntar uma coisa também, falando de faixa preta. O que você acha do faixa preta, né? Isso, assim, eu vejo isso. Eu Aham. tô te perguntando porque eu vejo, às vezes até na minha academia, fica aí, ó, os faixa preta da minha academia, que os caras estão lá, tal, pô, senta direito. Eu faço isso para as crianças, que Aham. você já viu dando Sim, aula, sim. inclusive, beijão aí para Joana e para o Matias, né, mano? Muita saudade dessa meninada aí, né, que são alunos meus também. Não estou dando aula para eles agora, mas já dei aula para eles. Aluno é sempre aluno, né? Aluno é sempre aluno aí, ó. Tá vendo? O papai tá falando, então presta atenção. Arruma chinelinho. Aí eu falo, senta agurá, cruza as perninhas, perninha de índio, né? E aí eu tô andando na academia, o faixa preta tá lá, sentado, achando que tá na praia. É. Eu te pergunto, aí tá fazendo um aquecimento? Faixa preta, não, mas é porque eu sou faixa preta. Aí essa piadinha de tatame, né? Sim. Então, faixa roxa chega depois do aquecimento, né? É. Porque assim, nós não somos o exemplo. E aí? É que o judô pro jiu-jitsu tem muita diferença, né? O Não, mas eu tô jiu-jitsu. falando dos dois. Sim. Porque o Mas, judoca faz também, viu? mas no Faz. jiu-jitsu a gente fala assim, né? Tudo que é abrasileirado, né? Fica Já te bagunçado. peguei, tá gaguejando lá. Não, mas eu falo assim, o jiu-jitsu é diferente. O jiu-jitsu tem um ambiente Não, mas mais. eu tô falando dos dois. É, Porque o judô os caras faz também. Não vai faz. pensando que não Mas menos faz. do que no jiu-jitsu, né? No Menos. jiu-jitsu é. Mas faz É. também, viu? No jiu-jitsu, Ah, a gente já, pô, às vezes, até no nosso QG lá, pô, o ah, treino começa às 7 horas. A gente já chegou lá, saiu daqui do ABC pra chegar lá, chega ah. no tatame, tem tipo 3 faixa preta, 4 faixa preta no tatame, 7 horas o treino tem que começar e os caras estão lá de resenha, tipo, sentado conversando. Putz, cara. Aí a gente. Eu achei que era só no meu, Não, meu. aí a gente entra no tatame, normalmente, tipo, pô, já Ah, aconteceu com o Felipe, já aconteceu isso, o Vitor, comigo. Aí a gente chega no tatame, vai, galera, formação tal, e a gente assume a responsabilidade da aula, mas se o que você falou, o cara não é professor, eu sou professor, né? A minha profissão eu sou professor de jiu-jitsu. Aí o Felipe, eu devo tudo do jiu-jitsu ao Felipe Latari, é professor. O Vitor, que é irmão dele, que eu também devo muito do meu jiu-jitsu pra ele, é professor. Então a gente já tem isso. A gente entra no tatame, pô, galera, vamos correr, vamos fazer a formação. E aí, aquele negócio que você falou, tem muito faixa preta que não assume essa responsabilidade. Aí eu falo assim: se tem um faixa preta no tatame, ele tem obrigação já de começar. Pô, 7 horas é a hora que começa o treino. Ele não vai puxar o treino inteiro, mas ele tem que começar a aula. 7 horas começa a aula, ele não tem ninguém lá, é responsável, ele que tem que assumir a responsabilidade. Então, assim, eu acho que, pô, chega num treino de sábado, que é um treino mais livre, mais de boa, assim, né? Na minha academia, de sábado eu que puxo o treino, né? Eu que tô sempre na frente. Mas, assim, se numa ocasião eu deixo um aluno responsável, começa no horário e termina no horário. Tipo assim, a gente tem que ter essa disciplina, né? Tem esse negócio mais light no jiu-jitsu, que a gente fala assim, da resenha, de na hora que tá sentado ali de canto a gente troca mais ideia, diferente do judô, que tem que estar mais posturado, a gente fica mais à vontade. Mas o lance do respeito, que eu acho, né, que a gente fala assim, o respeito tem que existir, né? Tem que, até para mostrar pros mais novos, né? Que não é bagunçado, né? é. Porque, né, que nem a gente tá falando. Isso é fato, cara. O liderado reflete a Sim, sim, liderança, com né? certeza. E aí, voltando naquele assunto que nem você falou, né? De abuso e tal, isso é um assunto muito sério, Sim, isso, né? completamente. E assim, a gente
internet a gente fala, é terra de ninguém, É. né? Cada um fala o que quer, tem cara que não tem filtro, escreve um monte de bobagem lá, e a gente né, podcast e tal, a gente se expõe, Sim, com né? certeza. E tem que estar preparado para o feedback, ativo, passivo, a gente tem que estar preparado, Sim. porque cada um tem a sua opinião e é isso, né? Mas ser humano, né? Então, falar do esporte, né? O esporte, ele é muito criticado quando acontece isso, porque eu vejo que a gente fala sobre saúde, sobre educação, É. sobre E disciplina. o esporte tem mais proximidade física, eu acredito, né? Então, talvez seja por Sim, isso também. também. É. Mas não é que é o jiu-jitsu, Não. é o judô. Isso acontece porque é o ser É. humano. Quando, É a quando, falta de é, caráter. sim. E aí eu acho que entra dois pontos. Quando aconteceu esse negócio do Melk Galvão ter sido preso, a galera caiu criticando muito o jiu-jitsu, né? Muito. E aí eu fiz um post na época, assim, ó, de abuso no basquete, abuso no futebol, abuso na ginástica olímpica. Na ginástica teve muito abuso. É, aí eu coloquei abuso dentro de empresa, dentro de advocacia. é, então, assim, todo lugar onde tem um líder, o líder tem essa capacidade se ele for um mau caráter, de abusar. E a pessoa se sente oprimida ali. Aí é um problema, não é um problema do jiu-jitsu, do esporte, é um problema da sociedade. Dois problemas, eu acho. Um que é o problema de caráter e o outro que é o problema da impunidade. Porque se realmente existisse penas severas de verdade para esse tipo de. Meu, abusador para mim, tipo, até abusador, estuprador, não tinha nem que ter conversa. Joga na jaula, fecha, joga a chave fora, vai comer ração, e não vai ter. Vai dormir no chão gelado, igual o Bukele fez lá em El Salvador lá. Cama de ferro, sem proteína, para baixar a testosterona, vai ter que trabalhar forçado e eu acho que tinha que ter. Entra num outro campo, né? Que é o campo político mais, né? Aí é complicado, né? Então vamos lá. Agora me fala aí da Forja aí. Me conta aí qual Então, que foi a ideia. a, a Forja, eu comecei a trabalhar na internet, né? Eu fiz uma pós-graduação para trabalhar com internet com consultoria online. E aí eu comecei a trabalhar com consultoria online, estava meio perdido no que eu ia trabalhar, e eu comecei a fazer a parte de preparação física para lutador, que é a minha área, né? Tipo, no começo eu tentei fazer emagrecimento e tal, não estava virando. Chegava bastante gente para conversar, eu tenho bastante alunas, só que são alunas que eu conheço pessoalmente. Na internet chegava muita gente para conversar, só que não fechava. Aí um dia um amigo meu falou assim: "Ô Arthur, mano, você acha que você vai vender emagrecimento? A pessoa olha pra sua cara, essa cara amassada com as orelhas estouradas, você não tem credibilidade nenhuma." Aí eu falei, putz, é verdade, né? Aí ele falou assim: vende o que você faz, mano, vende pra lutador, pro jiu-jitsu, que é sua área, que você tem autoridade. Aí eu falei, caraca, é mesmo, né? Aí eu comecei a fazer preparação física específica pra luta, pra jiu-jitsu, pra MMA, e começou a virar. Só que dá trabalho pra caramba, meu, porque eu faço o treino do cara, eu falo, um treino por mês. Aí o cara, pô, mas eu não tô me adaptando a esse exercício, não tô me adaptando a esse. E eu não gosto de falar assim, pô, eu vou trocar daqui um mês. Aí eu gosto de ter o aluno perto. Não, aí eu arrumo o treino, não sei o quê. Então começou a dar muito trabalho, eu tava demandando tempo demais e muita energia. Aí eu falei assim, cara, eu vou mudar. E aí eu parei de fazer a consultoria, né? Tipo, tem alguns alunos que eu trabalho ainda, e aí eu que veio a ideia da Forja. A ideia principal da Forja é uma comunidade de jiu-jitsu e alta performance que é para trabalhar o atleta como um todo. Dentro dessa comunidade, a gente vai ter parte de preparação física, vai ter entrevista com professor de jiu-jitsu, vai ter entrevista sobre preparação física, nutricionista, a gente vai trabalhar essa parte mais de alta performance, biohacking, quais são os suplementos para você ter uma performance melhor, qual o suplemento para você ter um sono melhor, qual o suplemento para você estudar melhor, envolver a alta performance não só no esporte, mas na vida num todo, né? Então é um negócio que engloba um pouco mais. A gente já está começando a gravar, daqui a pouco vai fazer o lançamento. E na parte de preparação física, vão ter os treinos prontos já para você. Você vai. Ah, eu preciso de força no jiu-jitsu. Vai estar treino de força para jiu-jitsu. Vai ser produtos diversificados: treino de força, treino de resistência, treino de explosão.
treino de pegada, treino pro pescoço, vão ser produtos separados e quando você adquire esses produtos, vai ter um esqueminha já montado. Todo treino vai ter opção de exercício. Pô, tem o deadlift lá. Eu não gosto de fazer o deadlift. Vai ter a variação para você fazer. Então, assim, você vai entrar na plataforma, tem o seu treino pronto, os exercícios que você não gosta de fazer, tem opções para você fazer. Então, ali você já. Eu não vou ter aquela demanda que eu estava tendo, assim, a gente está estruturando tudo. Eu estou fazendo esse trabalho hoje com o Cássio da CrossFit São Bernardo, que é um parceiro meu, eu tô treinando na CrossFit São Bernardo, são gente boa demais, a Bruna e o Cássio, meu, é nota 10, CrossFit São Bernardo mudou minha cabeça sobre CrossFit, eu fui sócio de uma academia de CrossFit, eu tinha uma ideia péssima, porque na época, arrancava o couro dos alunos, assim, tinha muita lesão, e eu entrei no CrossFit, agora para treinar na CrossFit São Bernardo, e eu tava com medo de me machucar, mas eu falei, eu preciso treinar, exatamente pelo momento de vida que eu tô passando, minha cabeça não tava legal, eu falei assim, eu não tava treinando jiu-jitsu, não tava treinando muay thai, não tava treinando nada, só musculação meia boca. Porque eu tava com bursite, tendinopatia e epicondilite, tudo ferrado. Aí eu falei, eu preciso treinar, senão eu vou endoidar. A cabeça tava fritando, comecei a fazer o CrossFit, meu ombro zerou. Eles dão um suporte, meu. A CrossFit São Bernardo, a CrossFit, o G Ramos, eles fazem de um jeito, o cuidado que eles têm ali é de você ter opção de treino, o exercício que você vai usar. Meu, eu zerei meu ombro, eu até falei hoje com a Bruna lá, Cara, cara. que bacana. Zerei meu ombro por causa de mobilidade, não tô com dor nenhuma. Hoje a gente pegou pesado o treino de ombro, não senti nada, epicondilite zerada, tendinopatia, não tenho mais quase nada de dor. Tô treinando jiu-jitsu bem de novo, tô treinando Muay Thai de 2 vezes por semana, voltei a treinar o Muay Thai também, tô treinando de boa. E tudo por conta do cuidado que eu tô tendo dentro do CrossFit Rugy Ramos, que mudou, assim, tipo, pô, mudou minha visão sobre o CrossFit, assim. E aí o Cássio, que é da CrossFit lá, Rugy Ramos, tá dentro na forja comigo. A gente vai começar as gravações dos treinos essa semana. E ele tá junto, assim, abraçou a ideia, e a gente vai junto aí fazer o negócio acontecer. Entendi. Passa aí o contato deles aí, É, tem aí o Instagram deles. O dele, o seu, se eu não me engano, tá aí embaixo aí viu, o pessoal? meu é Sou Arthur Buzo, O dele tá aí é, na tarjeta aí, ó, só procurar o Arthur, e o tá do bom? CrossFit é CrossFit Rugy Ramos. É isso aí, procura os caras aí que coisa boa tem que ser compartilhada, tá? Sim. Inclusive, né, não esquece aí de ativar o sininho aí, compartilhar, curtir, tá bom? E, e outra, o Arthur, me fala aí, como é que, né, me fala aí de você, como é que você tá, porque, né, se forja, né, cara, e aí com tudo que você tá passando, né, cara, É, realmente você tá sendo forjado. E, cara, de verdade, esse nome, quando eu vi, a primeira vez lá, eu vi lá Forja e você começou a postar e direto, né? sim. E o seu conteúdo bacana, cara, demais. Sempre tem algumas polêmicas, né? E você aparece em cima lá. É, Achei que ficou uma, uma sacada legal. E eu gostei do nome, cara, de verdade, meu. a gente fez o logo Forja com 2 J's, né, pra remeter o jiu-jitsu. E É, eu aí, entendi isso é, mesmo. e a E gente, forja de forja é, mesmo, né? da ideia de forjar o atleta como um todo, né? O atleta ou o praticante de jiu-jitsu que quer ter uma vida melhor, viver em alta E tá performance. forjando você mesmo, É, né? Já é forte no físico, né, meu? O cara mas eu e falo assim, agora tá forjando o caráter, cara, é, né? Porque você já é, pô, eu conheço você eu e falo assim, a gente é você é um todo, cara nota 10, cara, de mas eu falo verdade. assim, todo mundo a gente, Tem meu todo mundo respeito. tem as nossas falhas, né? Fala assim, a gente é humano, Claro, né? A gente a gente tem e mesmo, né? Isso assim, eu falo assim, eu cometi algumas falhas aí durante o meu caminho, né? Que acabou levando ao divórcio, que para mim foi um período muito pesado, assim, até por conta de, pô, tô perdendo minha família na época, né? Pô, tô perdendo minha família, tô perdendo minha família. E aí depois, isso quando começou em setembro e começou e não teve, tentei restaurar a família, não tinha jeito, e hoje eu enxergo de uma maneira diferente. Eu sou muito grato à mãe dos meus filhos, né? Me ensinou demais, é uma mulher excepcional, uma grande mulher.
jamais que eu vou falar mal dela. Mas hoje eu enxergo que o nosso caminho teve um fim mesmo e a gente tem que cada um partir para sua vida. Sou muito grato, é uma grande mulher, me ensinou demais no meu caminho, né? E a gente tem duas joias, que é a Joana e o Matias, que eu falo assim, eu sou muito abençoado, meu Deus olhou para mim e falou assim, meu, eu tenho dois filhos que são... Você conhece, né? Você sabe como que os dois... Conheço. É, Inclusive, um abraço aí pra Bia e que é, Deus abençoe vocês todos aí, e, né? e eu falo assim, a gente tem as crianças, né? Agora a luta é para manter eles bem, né? Até para eles eu acho que acabou sendo melhor. A gente separado, eu acho que eles estão vendo que é melhor assim, né? E aí eu falo assim, aí vem tudo, né? O que aconteceu assim, quando eu saí de casa, voltei pra casa da minha mãe, cara. Tipo, sou grato pra caramba pra minha mãe também. Eu até pensei em alugar um lugar na hora lá, tal, vou pra casa de algum amigo. E aí o que foi muito pesado pra mim, que minha mãe saiu do quarto dela e foi dormir a minha mãe mora com a minha irmã e com a filha dela. Minha mãe foi pro quarto da minha irmã, então tá dormindo num quarto, a minha mãe, minha irmã e a filha da minha irmã, minha sobrinha. E eu tô dormindo no quarto da minha mãe, e isso é péssimo. Tipo assim, como homem, tipo assim, isso mexe demais comigo. Tipo assim, até conversei com ela falou, fica mais um tempo tal. E aí tem uma parada que fala de energia, né? A energia que a gente emana é a energia que a gente atrai, né? E eu tava numa bad, meu, numa bad. Eu tinha uma Harley, que era uma moto que eu demorei pra caramba pra deixar do jeito que eu queria. A moto era muito da hora. E aí eu tive que vender a moto toda customizada, eu vendi ela lá em Taubaté, eu fui pra Taubaté e voltei com um carro de lá, com o Fiesta. Aí eu gastei um dinheiro no carro, fiz mecânica, arrumei a mecânica, troquei limpeza, troca óleo, troca isso, troca aquilo, troquei rolamento, gastei uma grana, eu parado no farol, naquela bad, né, que tava tudo dando errado, o mundo desabando, eu no farol parado assim, ó, meu, uma pancada atrás, a mulher atrás, deu uma dó da mulher na hora, ela tava com um Eclipse Cross, senhorinha, né? O carro foi andar pra frente, acho que ela foi pisar no freio, pisou no acelerador, ela praticamente subiu em cima do meu carro, bateu na frente, deu PT no Cara, carro. Perdi uma grana, né? Porque eu tinha gastado um monte de coisa no carro. Aí eu falei, beleza, né? Liguei pro meu irmão, vem me ajudar tal. E quando eu parei o carro assim, eu falei, caraca, mano. Eu falei, Deus, o que você quer comigo, meu? meu. Aí eu olhei pra cara da senhorinha, ela chorando, aí eu saí do carro, falei assim, deixa pra lá. Ela falou assim, mas você se machucou? Eu cortei a cabeça assim, né? Bateu, tava pingando sangue. Falei, não, não é nada, deixa, tá tudo bem e tal. Aí ela, mas você vai pro hospital? Eu falei, não, isso aqui só cortou, tal, não é nada, tá acostumado, tal. Aí Tá conversei com ela. acostumado. O cara acorda. Pô, tá acostumado. Aí ela pegou assim, foi. Isso aí é. O cara é jiu-jiteiro, né, Não mano? bate bem já, né? Não, tá acostumado, tá cortado. E aí eu falei Perdi o assim: carro. Pô, tem a moto, né? Tem a motinha. Aí eu vou ligar a moto. cara, Ó, meu. Sensei. Que Não, história, aí, ó, cara. peguei a moto, vou ligar a moto. Eu saí na rua, assim, ó. Ai, Uma motinha velha, uma gambiarra, só uma salada que eu montei lá, uma chopperzinha. É chinesa, com motor de estrada, tá uma bagunça só. Aí tô saindo, uma motinha tava redonda, tava zero. Tô saindo a moto, trava o motor, mano. Eu joguei a moto no chão, briguei com Deus. Falei, pô, o que você quer comigo, meu? Tipo, juro por Deus. Falei, mano, caraca, tipo, mano. tudo de uma vez só. Eu Eu vou falei, não é até tirar meu possível, cara. Falei, óculos, não é cara. possível. Aí, assim, veio o colapso financeiro, porque eu tava bagunçado, saí de casa, aí eu perdi aluno, né, de personal. Antes minha aula começava às 7h30, eu descia do apartamento 7h27. Eu descia, dava uma aula, subia, tomava um café. Descia, dava uma aula, subia, tomava um café. Aí agora eu tô em São Bernardo, vou pra São Caetano, tá gastando pra caramba com gasolina, tô sem a moto ainda, vou arrumar a moto agora, se Deus quiser. Mas assim, aí chegou uma hora, tipo assim, sabe quando você olha assim, ó, eu acordava e falava, caraca, mano, tipo, parece que tá tudo escuro assim, ó. Aí, meu, nesse meio tempo assim, eu falei, cara, tipo, tenho que mudar, né, meu? Tipo, e aí hoje eu consigo enxergar assim, não tá bom, não tá legal assim, né? Mas eu já tô com outra astral, outra vibe, eu trabalhando pra caramba, já tem porta se abrindo. É, Nesse meio tempo aí, tipo, eu me envolvi com uma menina aí que mexeu pra caramba comigo também, tipo. Mas aí faz parte da história, né? Tipo, Sim. ela me ensinou demais também. Foi uma menina que passou na minha vida.
eu acho que a gente vai se encontrar lá na frente. Foi um negócio muito intenso. é, Acho que eu e ela se apaixonou assim e tivemos que se afastar, né? Coisa da vida, né? E, mas ela me ensinou demais, assim, esse tempinho que a gente ficou junto, ela me fez enxergar de novo como homem, como empreendedor, que eu já não conseguia mais olhar. Eu sempre fui um cara empreendedor, desde moleque, assim, a gente até brinca, tem um amigo meu que a gente fala que tá de férias até hoje. A gente montou, quando eu tinha 13 anos, uma empresa de silkscreen. 13 anos. Na época do Silk mesmo, que É. era E, meu, mas quem que vai dar credibilidade pra. menino, A 13 gente anos. chegava, a gente chegou a fazer camiseta em escola de capoeira, escola de balé, só que a gente oferecia, ninguém botava fé, né? A gente chegou a fazer. Mas é que eu falo, naquela época, eu até comentei com o Pedro hoje, mandei um WhatsApp pra ele hoje, já fritando ele, É, né? O moleque tá com 15 anos e tal. Aí eu falei, meu, eu com se 13 virava, anos, meu. cara, a gente era outra vibe, Aí, né, ó, cara? a gente uma par de camiseta, olha o que a gente fez, olha que Aí, ó, tá doideira. vendo a história? A gente, ó, nem lembrava disso. Aí a gente fez um monte de camiseta do Hollywood Rock. É Hollywood Foi Rock, no Pacaembu. cara. Aí a gente meteu nas mochilas, eu e o Vitor de Foco, mano. Cara, esse moleque é meu um amigo de infância que é. Até encontrei com ele esses dias aí, mas Legal. a gente falou assim, mano, a gente é outro Fala aí, ferrado aí da. abraço aí pro Vitor aí, mano. Ele também é uma figura. A gente colocou nas mochilas as camisetas, foi lá pro Pacaembu, 13, 14 anos, cara. E a gente vendia as camisetas, aí Já, fazia moleque, rolo já com fazia hambúrguer, correria, já, olha aí, ó. dava camiseta Olha pra aí, tá vendo? comer, dava camiseta pra pegar uma Coca-Cola. E aí a gente fechou. Diferente, né, cara? Aí a gente falou assim, a gente saiu de férias, né? Parou de fazer, a gente saiu de férias. E nunca mais voltou, né? Saiu de férias, nunca mais voltou. A gente brinca até isso. Então, desde de muito cedo eu sou empreendedor. Aí depois abri o bar, abri, tipo, loja de suplemento e várias situações. E eu perdi isso. Eu não tinha mais esse lance de... Eu passava na rua, via um ponto para alugar, eu falava, caraca, aqui dá para fazer tal coisa. Eu perdi Tinha a isso. visão, né? Entendi. Aí eu tava com essa menina aí, né? Chama Gabriela. Aí ela pegou e falou assim, Nome pô, da minha mano, filha. ela pegou e falou assim, pô, Arthur, você tem dúvida do que você tem que fazer ainda? Aí eu falei, pô, eu tenho. Ela falou assim, não, meu, você tem que trabalhar com jiu-jitsu, cara. Tipo, ela foi minha aluna, né? Ela falou, mano, pô, você brilha na parada, cara. Você é luz, mano. E não tá E eu não vendo. tava vendo, cara. Tipo assim, aí, puta. Fechou. Ela tirou uma parada da minha frente, assim, cara, que eu falei, mano, o bagulho mexeu comigo. Eu falo assim, caraca, velho, tipo, fez eu me enxergar de novo como que realmente eu sou. Pô, desde lá pra cá, meu, tipo assim, a gente não tá junto, né? A gente pouco se fala, mas eu falo assim, ela foi tão luz na minha vida, cara, que até minha aula de jiu-jitsu melhorou, até minha situação, tipo, eu comecei a ver a vida de um jeito completamente diferente do que eu tava estagnado, tava meio que culpa minha, né? Eu que fui me fechando e hoje eu tenho uma cabeça totalmente diferente, assim, né? Tipo, eu vou fazer acontecer, cara, vou fazer acontecer. Tô na pior agora, tipo, financeiramente tô mal pra caramba. Não, porque com tudo que você contou, você já tá Sim, na melhor, né? Porque não, pô, tá a ótimo, tá história aqui ótimo. que você contou, a hora que chegou lá, que a senhorinha bateu, que cortou a cabeça lá, eu falei, cara, não, parou, né, meu? Não, mas aí Porque- eu falo assim, aí eu Não, falo assim, aí o legal de tudo mas, isso, né? mas A isso que forja, né? você. Não, é forja mesmo, É, cara. E cara, eu vou te dizer uma coisa, não tenha dúvida, e para quem está nos assistindo e para quem está vendo aí, eu vou dizer uma coisa. Isso, cara, se você tá achando que, né, até para nós, né? Porque quando a gente fala aqui e escuta, aí a gente fala, cara, eu tô legal. Porque às vezes a gente passa por alguns momentos da sim. nossa vida. E eu vou dizer, só não tem jeito para a morte, né? Ah, E é. assim, bate, às vezes acontece, que nem você falou, cara, e começa a vir uma coisa atrás da outra, né? É, E aí e às vezes a gente questiona mesmo. A gente que, né, a gente crê em Deus, a gente fala, cara, e aí, meu, o que tá acontecendo, né, meu? pô, Ainda, eu pô, trepei, eu Deus. chamei Deus pra sair na mão até, meu. Aí você fala, Tava, meu, o que tá ixi, acontecendo, né, meu? E aí, e você já com a ideia da forja, né? é.
E Deus fala, meu, eu tô te forjando, cara. É isso mesmo. É isso mesmo, É. não tenha dúvida Não, eu falo disso. assim, tipo, pra mim, eu falei assim, né? E aí eu vejo, cara, Esse ano, né? Fala assim, setembro até agora, vai, tipo, não deu nem um ano aí. Eu acho que é o ano que eu mais aprendi na minha vida, cara. Tipo, mais aprendi assim. e vai fechar com chave de ouro. Oh, com certeza. Eu tenho certeza Eu disso, falei creio assim, nisso né? e certeza, cara. Porque aí eu falo faixa preta, né? Aí todo mundo quer ser faixa preta, aí tem processo, aí eu falo, e o quanto, né, cara? Aí caráter, o jiu-jitsu, com tudo isso, né? Porque o Sim, jiu-jitsu o tempo todo envolvido, a arte marcial, sim. e quem não passou, né? Eu já tive também, né? Nem vou contar uma história, senão vocês vão chorar, né? Então, porque, Mas, né? História triste todo mundo tem, sim, né? é isso aí. Mas assim, a volta por cima, porque é assim, né? E, e eu vi um post seu, vários, né? Ah, Eu vejo todos, né? Tô sempre curtindo lá, você viu lá. E a gente vê, né? E aí é nessa hora, cadê os amigos? E é, aí a gente tem sim, né? Os caras que querem te ver bem, mas não quer ver você melhor que eles, sim, aí são muitos, né? não é? É, Então é nessa hora até que dá um start. sim, sim, Que aí você também, isso acaba te fazendo até mais forte até. com certeza. Entendeu? Porque você fala, cara, tá acontecendo tudo isso, mas o que que tá acontecendo, né? É. Aí você fica lá um Então, ponto mas de é muito louco interrogação, assim, e aí né? tá aqui, aí você fala, né? A gente fala muito isso. A Sim, gente que é faixa preta de verdade, né? Faixa preta de verdade, né? De verdade, que, que, né? Que é dentro, que a gente fala o tempo todo isso, dentro e fora do tatame. dentro e fora do Que a tatame. gente fala, ó, você vai entrar dentro do tatame, deixa a arrogância para fora, deixa, né, soberba. Meu, se você tem ego, cara, deixa lá fora Deixa isso lá aí. fora. Porque aqui dentro não dá para ter isso aí, não. Se tiver, né, aqui é o lugar que o homem chora, amanhã não vê. Não é assim que a gente É isso fala? aí, é. Então, aí, dentro e fora do tatame, né? Tá Sim. aí, ó. Tá aí, ó. É. O que ele Aí eu acabou falo de assim, falar. eu acho que o grande sentido, né, da vida, assim, né? Porque eu errei pra caraca, tipo, no meu processo, né? Tipo, desde de cedo, tá, outro dia eu tava conversando com um amigo também sobre isso aí. A gente errou pra caramba quando era mais novo. E aí eu até falei pra ele assim, pô, mas era tão bom, né, mano? A gente não tinha, era tão inconsequente, a gente fazia tanta besteira e não tava preocupado com nada. Só que a vida adulta chegou, né? A conta Eu vem. demorei um De pouquinho pra ser alguma adulto. maneira a Eu acho conta que eu fui vem. adolescente até meus 35 anos, assim. Então, mas porque de uma maneira a É. conta vem, Então, é. chega, a conta chega. E É. aí eu falo assim, os erros que a gente faz, o grande lance da vida, né? Que eu falo assim, os erros, a gente vai cometer muitos ainda, né? Só que o grande lance é o errar, reconhecer o erro, que é difícil. É. A gente reconhecer o erro, assumir a responsabilidade e não errar mais, né? Não cometer o mesmo erro, né? Tipo assim, É. novos erros com certeza a gente vai cometer, mas assim, o erro que fez a gente tropeçar, que fez a gente cair, a gente tem que olhar pra ele, bater de frente com ele, corrigir e seguir em E frente. amadurecer com É, isso, isso né? aí. E é nessa hora que, né, aí você como professor, né, você vê aí, a gente fala de legado, de transformação, pessoa, quantas pessoas com com a arte, né, Sim. com o dom que Deus te deu, com toda essa história, judô, jiu-jitsu, né, lá atrás, onde você começou e tudo mais, quantas pessoas você transformou? Foram transformadas, porque Sim, foi através de sim, você, sim. né? Então, e é muito louco, porque eu não tava mais reconhecendo isso, eu não tava vendo isso. E eu falo assim, eu acho que o grande lance, assim, eu tenho um atleta que foi campeão mundial, eu tenho aluno formado faixa preta, mas eu acho que o grande lance, assim, é você ver um menino que podia ter tudo pra ter uma vida errada, né? Eu tenho até um aluno que é faixa preta, né? O Diogo, né? Hoje ele treina com o Douglas e com o Paulo aqui na Atos, né? Mas foi meu primeiro faixa preta. Eu falo assim, eu chamava ele de filho até, né? Eu falo assim, meu grande irmão meu. O Diogo é. Eu falo, eu acho que hoje ele me ensina mais do que eu ensinei ele. Que é um cara que tem Deus. Não sabe nem falar direito, bicho burro, meu, mas faz falar de Bíblia com ele, meu. Sabe muito da palavra de Deus, sabe muito de Então, jiu-jitsu, cara. E ele me ensina demais, até jiu-jitsu hoje ele me ensina mais. Eu falo assim, é o aluno que superou o professor, né? tá vendo que E eu tenho muito bacana? orgulho disso. Porque, assim, pra ele chegar ao degrau que ele tá hoje, ele pisou na minha escada, né?
Pra onde eu chegar onde ele chegou, ele subiu na minha escada. E aí eu falo assim, ele tinha tudo pra dar errado, cara, tudo pra dar errado. Tipo assim, família destruída, a mãe dele faleceu cedo, morava na favela, tipo assim, baile funk na porta da casa, podia tudo pra dar errado, tudo pra dar errado. E é um homem, pô, tá casado, tem filho, Que é um bacana, né, homem de cara? caráter, assim, um homem de Deus. É. Pô, falo assim, eu acho que é uma das maiores vitórias que eu tenho no jiu-jitsu, assim, é o ver que consegue formar pessoas melhores, né? Porque às vezes a gente fala, né, o lugar, né, o lugar e tudo mais, né? Mas é a pessoa Sim, mesmo, sim, né? A pessoa escolhe o caminho, né? Por isso com que a gente fala certeza. do livre-arbítrio, né? É, E falando nisso, né? Você falou de aluno, né? Eu lembrei, sabe de quem, cara? Eu lembrei do Caio, o cara. Caio, O Caio também tá super bem. Nunca mais apareceu lá, né? Como eu falei, a gente abriu a é, academia lá, tá na Manuel Augusto Ferreirinha lá, 788, né? E o Caio, você vê que interessante, né? Por isso que eu falo o respeito. Pô, treino com o Arthur, né? o Caio E assim, e o cara duro, o cara do duro, bom. judô É. também, duríssimo, cara, Quando ele pegou a ritmo. faixa preta de judô, aconteceu um lance. Eu falei pra mãe dele, segura ele. O pai dele queria que ele fosse trabalhar, né? E ele foi trabalhar, né? Cada um, são as escolhas, né? E eu pedi pra mãe dele deixar ele mais um ano sem trabalhar. Falei, deixa ele se dedicar. Porque ele tinha muito potencial, ele estava fazendo seletiva para a seleção brasileira, ele tinha muito potencial para chegar numa seleção brasileira de judô. E eu falava assim, meu, Ele era alto se ele. rendimento, Alto ele rendimento, era alto total. rendimento. Se ele conseguisse entrar numa. Fazer ir para uma Olimpíada, né? Que era o que eu acreditava muito que ia acontecer, Ele tinha potencial para ir tinha. mesmo, cara. Aí o Porque pai. e hoje ele é um engenheiro, né? Então, aí são escolhas, né? Aí assim, o pai dele falou: não, eu quero ele dentro da empresa, quero ele trabalhando. Aí ele foi trabalhar, deu uma desfocada, né? Inclusive, até teve umas competições, ele voltou a treinar, Sim. participou de algumas competições, né? Assim, e Gil também, né? Aham. Que aí ele foi, pegou. Eu até conversei com você sobre dar a faixa azul para ele, né? Aham, Sobre ele pegar a faixa azul, né? A gente fala dar a faixa azul, não, né? é. É mérito. Graduamos ele, você estava presente, eu acho, que Tava eu falei, assim. meu, É. vamos lá, tal. E aí ele foi competir. Foi faixa roxa, né? Foi faixa roxa. Roxa, Faixa roxa, roxa. verdade. Ele era azul. Era azul, Eu dei azul pra ele, aí você. E ele, cara, ele foi lutar, meu Deus do céu, é difícil. Ele arremessa, né, cara? Ele é Foi bom. pro Gil, os caras andou e vá! Aí os caras, buf, aí pá, no chão. Aí os caras, mano, quem é esse cara, velho? Eu falei, então ele nem tá treinando, cara. Porque se ele É. treinar mesmo, Ele era muito até bom, hoje é assim, É. né? É talento e tal. Mas então, tem que estudar. Sim. Dá pra treinar o cara, dá pra ser da seleção e dá pra treinar também. É que tem que conciliar, aí precisa ver a situação É. da Então, mas família, assim, o tudo. estudar e treinar é compatível. Agora, quando você parte para o trabalho, né? Eu falei assim, tinha acabado ele ia fazer 18 anos, né? Aí eu falei pra mãe É dele porque assim, as empresas chamam, se o é, cara já está com curso técnico, é, aí vai lá, e o salário é atrativo, eu né? E o falei assim, esporte, segura um pouquinho. infelizmente, no Não Brasil, dá, né? né? O Brasil podia melhorar isso, né, cara? Aí eu falei pra Como mãe aí dele, você eu falei falou, pra mãe dele, segura mais um aninho, deixa ele treinar, só treinar, ele vai só treinar e estudar, só treinar, só treinar. Aí a mãe dele, o pai dele não vai deixar. Eu falei, meu, ele vai, se esse menino vai pra uma Olimpíada, meu, ele faz a vida dele, não, ele meu. ganha. Então, Não, não faz a vida foi. dele, né? Ele É uma era. pena, mas eu acreditava que ele tinha muito potencial pra isso aí. O É cara isso. era bem acima da média. É. E me fala aí, cara, vamos falar sobre legado, né, cara? E esse que você vem construindo um legado, né? Com toda essa história tua aí, né? Você vem construindo um legado, né? E o que que você pretende deixar aí como um legado, né? Eu já vejo um É, legado no seguinte, né? Porque o professor, né? Eu sou um professor hoje também, né? sim. Eu, sim, saí do meio corporativo, vejo que hoje eu acho, eu vejo que é um meio corporativo, só que agora eu estou no esporte, Sim, né? sim. Passei agora 100% aí esporte, né? E a gente vem falando aí que o nosso podcast aí, a GV Fight, Sun GV Fight, eu espero que realmente revolucione o esporte brasileiro, né? Que a gente também vem aí falando da Atlas aí, que é um sistema para alto rendimento,
fantástico que a gente vem aí junto com o Daltro aí, para revolucionar mesmo, que depois eu vou te mostrar direitinho. Certo. Eu até te passei alguma coisa aí, né, sobre o sistema, mas o sistema é fantástico, né? De mapear o atleta mesmo para Sim. você que está para Forja aí Vou querer saber mais é sobre isso aí. excepcional. Isso é modular e tudo mais. E para todo tipo de esporte, para Certo. todos, Aham. né? Eu vou te dizer que o nosso amigo Daltro aí, junto aí, a gente até comentou isso, ele tá ali, tá nos bastidores Aham. ali, a gente fala assim, a gente alimentou a loucura do cara, velho, Aham. que o cara é fora da curva, meu. Então, assim, muito top, sabe? E você precisa conhecer mesmo, Boa, vamos tá? conhecer. E aí, agora, aproveitando aí, né, um minutinho para a gente falar sobre a NR2, né, que é o nosso patrocinador, o Marcos Robson, que é, trabalha com segurança executiva, né, que está nos apoiando, inclusive meu sócio, patrocinador também da Academia Sandes GV Fight, na Rua Manuel Augusto Ferreirinha, 788. Pessoal, vai lá visitar. A gente tá terminando assim, o tatame tá pronto, tá, meu, Muay Thai, Judô, Jiu-Jitsu e ó, esse cara aqui vai lá visitar a Opa, vamos com gente, vai lá certeza. dar uma aula para nós lá, porque o cara é bruto, cara. Entendeu? Então, vai lá visitar a gente, né? Agradecendo aqui o Marcelo também, o DNA do Esporte, Marquinho Tortorello, tá junto com nós aí, direto também, né? Tá todo aí, todo o aparato, pessoal apoiando, ajudando, falando da Atro também, tá comentando aqui, Atro, sistema integrado aí, sistema de gestão para todos os esportes, todos, futebol, judô, jiu-jitsu, cara, é demais. Vai lá, acessa nossa rede social aí, e vocês vão, meu, vão amar. Certeza que vai mudar o esporte brasileiro. É coisa fora da curva, meu. Porque assim, esse negócio de achismo, meu, não dá. A gente vem do meio corporativo e aí a gente estava comentando aqui. A gente foi alimentar o louco lá do Dalton aí, alimentar louco, saiu isso aí. Coisa boa, coisa boa. Beleza? Obrigado mais uma vez aí. Tá dado o recado aí, Marcelo e Dalton, beleza? Foi bem? Foi, tá Porque, ótimo. né, estamos aprendendo, né? Beleza? Tá ótimo. Valeu. Então, voltando aqui com o nosso amigo aqui, nosso amigo Brucutu, né? Que a gente só conhece Brucutu, né, cara? E outro dia, vamos aproveitar, né, falando de Brucutu, falar da orelha, né? Porque todo mundo sempre, pô, orelha quebrada, porque os caras têm, porque eu treino também, mas eu não tenho orelha quebrada. Aí os caras falam, pô, por que a orelha tá quebrada, né? Então tem vários mitos, vários, não É. sei o que, a gente vê. Eu já vi algumas coisas de orelha quebrada na internet. E sei que assim, quebra, às vezes treinando quebra, eu já É. quebrei uma vez, dói pra caramba, Sim, dói só que bastante. aí a minha voltou. Eu Dói treinava, eu muito, velho. treinava 3 vezes por dia, né? Então, dói muito, velho. Treinava, tipo, tirava o sangue. Aí treinava de novo, a orelha cada vez. Aí E chega uma hora. porque tira, né? Explica É. pra nós aí, me conta aí. A orelha. A primeira vez que eu quebrei a orelha foi treinando o MMA. Eu tomei uma cotovelada e ficou bem roxo, assim. Aí à noite eu dormindo, no outro dia de manhã acordou inchada. Tava bem E inchada, dói, uma né, bola. cara? Parecia uma bola de sinuca. Aí o primeiro dia que eu fui drenar, eu fui num estúdio de tatuagem do amigo meu lá, que tinha um cara do piercing lá, ele tirou o sangue e ficou zero, assim, nem dava pra ver que tinha estourado, só tinha dado uma machucadinha. Só que foi o tempo de eu chegar em casa, já tava inchando de novo. E aí eu vi como que era, eu enfiava a agulha eu mesmo, puxava o sangue e ia treinar. Aí eu chegava, acabava o treino, eu tava desse tamanho a orelha, doendo, né? Tá. Aí puxava, enfiava a agulha, puxava, eu mesmo drenando, e chegou uma hora que a agulha não entrava mais, assim, coagulou, né? O sangue ficou duro. E a outra eu treinei, estourei no jiu-jitsu mesmo. É. Aí já estourou, outro dia estourou de novo, assim, mas Então, aí. e você sabe que foi uma vez só e foi no judô, cara. Não, no judô estoura muito, é. Que é É a pancada, né? Wrestling a também estoura pancada e muito. aqui, ó. É esse dedinho aqui, É, assim, ó, pra abrir. é. E fora o maxilar. Já tem dinite no maxilar, cara. Você não consegue mastigar.
tá? Então, eu tenho aluno que. Então Eu é tive pra aluno que caramba. com 2 meses de treino Se no tá tatame mesmo, eu presenciei, estourou a orelha, com 2 meses de treino. Então, E aí tem gente que. Aí tem os loucos, né? Tem até Instagram na internet, é isso que eu quero fora do ouvir. país. Eu É não isso vi que eu no quero Brasil, ver. eu não vi, mas tem lugar que os caras cobram pra estourar a orelha, pra você ficar com a orelha de. Aí eu vi uns caras pega a anilha, 2 anilhas assim, né? Na barra, põe a orelha no meio, aí Ah, pau, não. fecha, bate com tudo, Então, estoura a orelha. É uma loucura, é isso aí, cara. é. Vocês estão ouvindo, né? Mas aí eu vejo na internet bastante coisa. Então, Agora estão colocando, injetando ácido hialurônico na orelha pra ela inchar pra ficar com a orelha de e lutador. aí, o que que você acha Ah, disso, eu cara? acho que Me, é, me conta é, aí, é fala aí. babaquice, né? E depois, ó, vocês aí, ó, comenta aí disso É. aí. Ah, isso aí é Pô, babaquice, né? O meu. cara que quer passar. Aí aqui é o grande lance que a gente falou. Ele quer chegar num lugar sem passar pelo processo, né? Tipo, ele quer parecer que é um lutador sem passar pelo processo da luta mesmo, Pois né? é, então, porque né, a gente fala de legado, né? Perguntei de legado, porque assim, essas coisas, né? Legado, isso se constrói, né? Sim. E a gente, inclusive falando de legado, né? Eu me vejo aqui hoje, né? E, e eu acho até assim, engraçado que Deus falando da forja, né? A forja, ela está sendo forjada mesmo. A É. história do cara, vocês estão vendo aí, a história do cara é uma história que Deus está forjando, Deus está fazendo. Ele teve essa ideia aí e tal, e aí está passando pela forja, Sim. está passando pela fornalha mesmo, né? Porque a história aí está aí. Quem está assistindo aí está vendo a história dele bonita pra caramba e tá passando aí, inclusive, né, sendo o primeiro a ser entrevistado aqui. Teve vários citados aí e tal, e a gente, não, vai ser o Arthur. E foi bem de repente, né? Um cara que, como eu falei, né, conquistou meu respeito, respeito pra caramba. Parece que eu conheço o cara faz mais de 20, 30 anos, É. cara. E a gente não se conhece tudo isso, não. Por isso que eu falo, é uma conexão Tem um de, fato, um de fato, respeito, de luta, que você fala, meu, cara. um Aí você. negócio, Aí, um negócio que me marcou muito, quando você começou a dar aula de judô lá, eu levei minha filha. Minha filha já tinha treinado jiu-jitsu e tal, ela começou a fazer a aula e ela começou a chorar. E aí eu falei assim, né? Eu falei, pô, quem é esse cara aí, né? Vou dar uma olhada lá, né? Tipo, pra ver quem que era, tal. Aí eu fui, conversei com você e tal, fiquei lá sentado lá vendo a aula. Aí a Joana começou a chorar e você chegou, acolheu ela, falou, fica aqui do meu lado, tal. Aí eu falei, pô, professor, é da hora, mano. Aí assim, eu vi o jeito que você cuidava das crianças, tal. Aí a Joana saiu da sala, ela falou assim, eu não vou mais fazer, não quero mais fazer judô. Eu falei assim, eu falei, por quê? Ela falou, porque eu não gostei. Eu falei, mas você, como você não gostou? Aí eu falei, a gente vai fazer um combinado, você vai fazer 5 aulas. Na quinta aula você vai me falar se você quer fazer ou não. Antes disso você não pode falar. Você tem que fazer 5 aulas. No outro dia ela chorou. Não quero, não quero, não quero. Ela morria de medo do sensei. Ah, o sensei é bravo, o sensei é bravo. sério, cara. Morria de medo. Vai, você vai. Essa cara Não é feia, questão de né? Mas escolha, enfim. sabe? Eu ia falar assim: você tem 5 aulas. Aí ela foi. Depois, não quero, não quero. Segunda aula, das 5, né? Fez a primeira, eu falei: você tem que fazer mais 5. Segunda aula, não quero, o sensei é bravo, o sensei é bravo. Terceira aula, vamos pro judô. Aí você já tinha acolhido ela, já tinha ganhado a confiança, ela já tinha feito as amiguinhas lá no judô, depois ela começou a querer fazer. Aí eu falo assim, aí que eu falo que é muito importante, né? Hoje ela faz jiu-jitsu comigo, ela e o Matias, né? O Matias não podia fazer, a mesma coisa do judô, né? Começou a fazer porque vai Sim. no embalo da Joana. E E aí eu tem o falo pai que é assim, faixa preta também. É mas diferente, eu falo né? assim, O mais novo. é inegociável isso. Foi Cara, até um ponto que eu e a mãe das crianças, né, a Bia, eles chegam tarde, né? E a gente teve um atrito por causa disso. Eu falei, não, mas o jiu-jitsu é inegociável. É o momento que eles estão comigo, né, que é importante, e eles precisam fazer o jiu-jitsu. Não é, ah, não quero. Vai ter que fazer. Você não quer, beleza, mas tem que fazer. então, um ponto que você tá tocando, cara, legal. Eu adorei o feedback porque eu evoluo com isso. E até pros pais, cara. Eu ouvi esses dias na internet e
não lembro o nome do professor, até peço desculpas, eu curti lá e até falei, pô, professor, bacana. E ele falou a mesma coisa, inegociável. Você que é pai, você que é mãe, inegociável, porque o filho, ele não tem maturidade para decidir nada. Sim. E, e assim, e esse professor falou assim, e professor como pai, ele falou assim, legal. A criança falou, não, eu não quero, tal. Ele falou, pô, legal. Só que chegou na hora de ir, ele falou assim, se arruma que nós vamos pro jiu-jitsu, né? É. Ah, mas eu falei que não queria. Ele falou, não, legal você ter opinião, mas você vai. É isso aí. E depois, é isso. E aí ele fala, o Arthur falando aqui, né? E depois, pô, eu vi, assim, eu nem sabia, nem imaginava isso, né? É. Sem ser bravo. Cara, mais ou menos, né? Não acredita muito nele, Ah, não. não, mas precisa Mais ter ou menos. disciplina, Mas é né? Não porque tem que tem. ter disciplina. Só que eles, eu não imaginava isso É. mesmo, repito, E, e- porque e- eles eu não iam sei se muito você lembra, bem. Sensei, tipo, foi E a muito Joana é engraçado. dura, viu? E um fato que me Muito marcou muito bem, também, meu. quando a gente teve a graduação, né? Que até. Aí teve uma hora que você tava sentado assim, ó. Aí foi a Joana, a, as gêmeas, o Continuam lá. Matias e a Mafê. Teve uma hora que elas todas saíram correndo e você tava sentado lá, todas foram lá em cima de você, ficar abraçada com você no meio da graduação. Aí você fala assim, o primeiro contato, eu tenho medo, né? Aí gerou a confiança e daqui a pouco já tava tudo lá com você grudada lá, tipo Então, assim, porque criou um laço, né? exatamente. Então é aí que o pai e a mãe tem que ser firme nisso. E às vezes, o pai e a mãe, ah, meu filho falou que não quer ir mais. Pô, como que uma criança decide alguma coisa? É, isso aí. E aí é por isso que a gente vê um monte de coisa acontecendo e o mundo virando de ponta cabeça. E a É, gente fala o poste mijando no é isso cachorro, aí. né? E aí para nós a gente fica indignado e aí faz os nossos comentários lá e aí a gente vê, né, os caras, pô, né? Outro dia teve uma situação aqui em São Caetano, inclusive, que foi uma menina apanhou na escola, se machucou e a gente, né, que a gente que treina. E a gente fala, pô, coloca teu filho, tua filha para se defender. Eu sou pai, você também é pai. Sim. Eu tenho um menino, minha filha é mulher já. Meu filho treina, né? Desde garotinho, tá super bem hoje. A gente tem menina dura que treina. Ah, você falou das gêmeas, tem as duas outras meninas que, meu, tão dura que você não Eu acho acredita. assim, ó, a criança é fundamental fazer, né? Arte marcial, principalmente jiu-jitsu, por defesa pessoal, eu acho que é Sim, fundamental. para Ou defesa. qualquer jiu-jitsu, judô, eu acho o karatê também é legal para criança, né? Para aprender a se defender. Eu acho fundamental a criança fazer natação, porque é pra vida, né? Sim, é para vida. Tipo assim, eu sei nadar assim sobreviver, mas eu não sou uma pessoa que tenho confiança de ficar largado na água lá. Eu não, Mar, né? Muito eu tenho perigoso. medo. Nisso aí eu sou medroso. Eu também sou. E, e assim, o que eu acho muito legal Mas é sobrevivência, né? a ginástica, né? A ginástica artística, assim, porque desenvolve muito coordenação motora, bilateralidade. Tem uma escola de ginástica que é a IUP, que é na Dom Pedro, ginástica artística, muito legal. Eles fazem um trabalho muito legal. Tem uma unidade de São Bernardo também. É muito E legal para uma outra coisa criançada. do esporte, que a gente fala do esporte, o que que é? Você aprende cara, a competitividade, tá bom, competir. Você, né, você Ah, eu acho que o não é competir só, vem né, depois, né? Eu então, acho mas que é eu falo o. a competitividade, eu vejo hoje dando aula, eu vejo que já tem entre eles, já são assim. Tá bom, às vezes também não precisa ser né, virar um É, competidor, é 1% que vira mas competidor, né? exatamente, mas é o seguinte, ensina o quê? Nunca desistir. Sim, E outra, o que eu falo sempre é o quê? Não importa, você tem que chegar. Cheguei por último, não, mas você tem que vai até o fim, sim, com porque certeza. senão você começa uma faculdade e para. Começa, E tudo esse começa a negócio parar. de tipo, eu não quero ir mais, para os papais, para as mamães, fica a dica. É. Eu não quero ir mais, não vou. Ah, tá bom, filho, não vai não. Não vai. Aí começa. Você tá ensinando o teu filho a desistir logo cedo. Sim, isso De aí. tudo. De tudo. Aí começa uma faculdade, tá bom, não,
não sabe o que é Primeira ainda. dificuldade, né? Primeira dificuldade. Primeira dificuldade, isso. É. Essa é a palavra certa. Você falou tudo. Primeira dificuldade, você ensinou ele a desistir. É. Primeiro tenta. Muito legal o que você fez. Foi o quê? Você vai primeiro 5 vezes. Você deu lá né? Na sua cabeça, de repente, não era nem 5. Mas você já falou 5 vezes. Sim. 5 vezes. Pra conhecer, pelo menos, né? Porque como que você vai tirar a conclusão de uma coisa em uma... Às vezes você vai e gostou pra caramba, né? Tipo, fui lá, fiz a aula, por exemplo, vou fazer aula lá com o Sensei. Aí eu fiz a primeira aula, gostei pra caramba. Aí na segunda eu não gostei. Aí na terceira eu não gostei. Aconteceu uma dificuldade, vou desistir. Então, assim, no processo vai ter dias bons e dias ruins, como tudo na vida, né? Tudo na vida. Então, assim, se você... Essa é a ideia. Dá a opção dele desistir... Vida. Aí na vida vai desistir também. É vida. Mas eu falo assim, eu acho... Vida. Pra criança é o que eu falei assim, ó. A arte marcial, toda criança deveria fazer jiu-jitsu, natação e ginástica rítmica, porque desenvolve muito a parte motora. Sim. Mais do que a arte marcial a ainda. coordenação. Coordenação. É fantástico, assim. Bom, Arthur, cara, de verdade mesmo, cara, do fundo do meu coração, queria agradecer, Eu que agradeço, cara, assim. você inaugurando Uma honra. o nosso podcast. Com certeza você vai voltar muito mais vezes aqui. Opa, vai ser uma honra. Quero você presente na nossa academia lá. Vou lá, Vamos fazer aquele intercâmbio na companhia lá, que você, né, convidou a gente também. Né? A gente ainda está começando a mexer um monte de coisa lá. Quando tiver no jeito, já dá um toque que a gente vai já. Vou te apresentar lá o sistema. A gente falou de legado, acabei nem falando do nosso e-book, né? Que a gente também lançou o nosso e-book que fala de legado, né? Sim. Que é aquilo que a gente falou, né? Que a Sandy GV Fight, pô, vem do meu pai, Sim. que era dessa época, que era aquele lá era xarope, vamos pôr assim, uma pessoa excepcional, mas nessa parte você não fica atrás, não. Quando começou, era a mesma coisa, cara. E perdi ele muito cedo, pra você ver. Cada um tem uma história triste, muito triste. Eu perdi meu pai muito cedo também, eu tinha 17 anos. Então. E a bala, né? A bala, a estrutura, né? Eu 17 eu perdi com 7. Então. Difícil. Então, difícil. E aí é o que eu falo, Deus, ele sempre tem o seu sonho. Ele sonha 10 vezes mais. Sim. Né? Porque eu imaginava, tipo, vou levantar o nome Sandes, porque eu era conhecido como Guinho. O Guinho, Guinhão, judô, tal, não sei o que, jiu-jitsu ali. E hoje Sandes. Eu falei, só quero que voltem a falar o nome do meu pai. Na minha cabeça, coisa de criança na época. E hoje nós estamos aqui gravando, falando, academia, meu filho já lutando, treinando em alto rendimento, estudando, né? E tá nas mãos de Deus, né? E aí conheci você, como outras pessoas, né? E pessoas maravilhosas aí apareceram na minha vida. Tem o Binho, beijão, Binhão, 7. Pô, 7, pô, sem comentários. Também vai vir aqui, né? Família acolhedora, cresci junto. Você é louco, ali tem história, hein? E aí vai estar aqui também. O jiu-jitsu, ele tem uma fala assim, 7 poder, BJJ. Né, de juntar pessoas, né? Que é bem legal, né? A Bros. E tem muito do jiu-jitsu para vir aqui ainda, beleza? E eu queria que você falasse um pouquinho aí pra gente finalizar aqui. É uma honra estar aqui. Sensei é meu grande amigo, né? Tive a oportunidade de conhecer ele dando aula para minha filha. A gente fez uma grande amizade. É uma honra estar aqui nesse primeiro episódio. Com certeza vou vir outras vezes porque tem bastante coisa para contar e bastante história engraçada também. Pois é. O pessoal me acompanha nas redes sociais aí, sou o Arthur Buzo. A gente vai estar fazendo o lançamento da Forja. Vai ser um grande marco aí também no esporte, aí, principalmente nas artes marciais, no jiu-jitsu e no MMA. E é uma honra, obrigado aí a todos que estão vendo aí também. E é isso. É isso aí, pessoal. Sininho, compartilha, curte e tamo junto. Valeu. Obrigado, Valeu, Sensei. eu que agradeço. Na hora demais. Tudo certo. O primeiro é sempre mais tenso, mas depois